Boa noite, hoje estamos aqui com a presença da nossa querida nutricionista Caroline Pimentel. Boa noite, prazer, Rose. É o nosso primeiro contato assim de forma pessoal, assim, a gente vai começar a trabalhar agora juntas aqui na academia, na Clínica Up Saúde. Ela é focada na saúde e qualidade de vida, focada em emagrecimento, hipertrofia, definição. Os tratamentos dela têm sido excelentes, tanto por isso a gente fez essa abordagem de trazê-la para fazer parte do nosso time Up Saúde, né? Bem-vinda ao nosso podcast Up Fit. Obrigada, me sinto honrada em fazer parte, né, desse time e vai ser muito legal. Eu gosto muito dessa parte, né, da saúde, qualidade de vida, é uma coisa que está crescendo muito hoje em dia, então é muito bom pra gente, né? Com certeza, com certeza. O que você acha de mais difícil, Carol, para uma pessoa iniciar uma dieta? Nem seguir, vamos falar sobre iniciar uma dieta. Eu não gosto nem da palavra dieta, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a relação da pessoa com a comida. Perfeito. Então, eu acho que é o ideal. Esquece a palavra dieta, que a pessoa já tem aquela coisa, já fez preconceito. Dieta. Exatamente, porque já fez dieta, não conseguiu manter aquele Fora o preconceito até da família, né? Exatamente. Então, tipo assim, é melhorar a sua relação com a comida, isso que é importante. Porque quando você melhora a sua relação com a comida, não fica sofrimento. Vira um hábito, sabe? Você não consegue mais parar aquilo. Então, tipo, você mantém os seus resultados. Você começa a entender o que é comer bem. Exatamente. Né? O que é ter qualidade de vida. Como que se faz para ter um resultado com uma alimentação restritiva para um paciente que ainda não entendeu? Porque é um trabalho mental primeiro, né? Primeiro você tem que fazer esse equilíbrio mental com ele, para ele passar a entender como funciona e depois seguir uma alimentação restritiva, já que não é uma dieta. Então, a restritiva, geralmente, eu não começo com ela, né? Eu vou entendendo o caso de cada paciente. Tem paciente que eu vou começar mudando os hábitos dele, aí eu vou colocar, tipo, medida caseira, uma alimentação mais qualitativa, sem aquela quantitativa, sem aquela coisa de peso, sabe? Então, eu vejo cada paciente, o objetivo de cada paciente. Se chega um paciente que ele já está acostumado com a balança, ele gosta daquela precisão, ele quer um objetivo estético, aí a gente entra numa mais restritiva. Isso é uma realidade para você? Ou a maior parte que te procura porque está acima do peso, é um indivíduo normal? Qual é o seu maior público, assim? Meu maior público é o que está buscando melhorar a relação com a comida, né? Então é mais o qualitativo que a gente visa. Porque a pessoa quer um emagrecimento, mas ela não quer ficar aquela coisa, tipo, neurótica com a balança. Então isso é bem bacana. Então eu vou acompanhando o estado de cada paciente. E aí, se ela quiser uma coisa mais pra estética, visando estética, uma coisinha mais, aí a gente entra numa restritiva, mas por pouco tempo também. Até mesmo porque a gente lida com a alimentação, com a comida todo o tempo da nossa vida, né? Sim. Então, de manhã até de noite, você tem que saber se alimentar. Exatamente. Né? Fora os aniversários, fora as festas. Então, tem que ter todo esse olhar clínico mesmo e individual para cada paciente. E tem que incluir isso na vida do paciente, porque senão não fica saudável. Eu já vi várias, atrizes, pessoas famosas, que as pessoas têm a se espelhar, né? Que, viveu 7 anos numa dieta restritiva que não estava sendo feliz ali, porque não podia participar de um momento afetivo com a família. Ou então tem que ficar levando marmita para tudo quanto é lugar, que é uma coisa legal. também Uns amigos, vamos supor, você vai sair para um casamento de um amigo seu, uma pessoa que você gosta muito, e, poxa, você vai chegar lá com uma marmitinha, assim, sabe? Por muitos anos. Uma coisa é um objetivo, durante um mês eu tô nessa aqui, as pessoas ou então vão um atleta, porque o atleta a gente como, entende, é a profissão, tem que ser, né? Exatamente. Então são coisas assim específicas que eu falo. Que a qualidade de vida tem que vir em primeiro lugar. Sempre. Você tem que estar feliz, mentalmente, fisicamente, é isso que importa. É verdade. E mesmo que esse processo seja um pouco, talvez, a longo prazo, viver o processo também é fundamental, né? Sem dúvida. É muito importante. Tem que aprender a viver o processo. Sim. Né? Ele faz parte. Tem que respeitar esse processo, né? Não adianta. Não adianta. A quantidade de água, como que você se relaciona com o seu paciente com quantidade de água? Eu falo até por mim mesma, eu sou uma pessoa que tem dificuldade enorme de tomar água. E quando eu tomo líquido, não é água. Sempre é algum outro tipo de líquido. Para poder driblar aquela coisa. Então, a gente tem um cálculo, né, na nutrição que a gente recomenda, que é 35 ml por quilo da pessoa. Então, esse cálculo é muito simples. É só você pegar, você pesa 69. 69 vezes 35 vai dar lá mais ou menos 2,415, 2,5 litros por dia. Entendeu? E você vai fazendo aquela base ali. Mas para cada objetivo a gente vai vendo. E tem corpos que são mais hídricos e corpos que são mais hidratados, né? Até isso tem como ser avaliado. Tudo. Né? Na balança de biopendância tem como ver isso ou não? A balança de bio tem como ver, porém, ela tem muita. Como é que eu vou te explicar?
Tem muita coisa que pode influenciar ali na bio. Naquele momento. Naquele momento. Então, tipo assim, não é aquela coisa muito, muito precisa. Então, a gente trabalha de outras formas e bota ali no meio, sabe? Vai visando ali no meio. Mas sem pegar muito só a bio. Entendi. Existe alguma dieta específica para quem tem lipedema? Essa foi uma pergunta de uma paciente nossa. Então, o lipedema é uma inflamação, né? Então, uma dieta anti-inflamatória... Que muitas pessoas não sabem o que é. Explica um pouquinho mais sobre o que é o lipedema. O lipedema, na verdade, é uma inflamação, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E é importante a pessoa entender isso, ela reconhecer esse tratamento. E a alimentação dela tem que excluir açúcar, gordura, alimentos industrializados, evitar o máximo, é comida de verdade, sabe? Bicho e planta, comida de verdade, tem que ser a base da alimentação. Não adianta, tem que fazer exercício físico. Sempre. Tem que aliar. E a drenagem também é muito importante. A drenagem, eu li um artigo falando que a drenagem é excelente para quem tem lipedema, porém o calor não. Do calor eu não sabia, legal. Eu li um artigo sobre isso, aí eu ia te perguntar. Do calor eu não sabia. Não. Porque aí algumas pessoas usam, porque não sabem que tem lipedema, acham que é gordura, acham que é celulite, e acaba fazendo tratamento com calor e acaba agravando o problema. Então, para vocês que estão em casa, tentem também pesquisar, saber se realmente esse artigo é real. Eu li bem en passant. Procurar o diagnóstico correto, Exatamente. Né? Até para procurar um profissional corretamente. Na nossa clínica a gente tem umas pessoas, inclusive eu tenho uma fisioterapeuta que tem esse sintoma, então ela está estudando em função dela mesma. Isso é muito importante. Isso é ela muito consegue importante. Passar o diagnóstico certo e o tratamento correto. Porque ele não tem cura, então você tem que buscar uma qualidade de vida, né? Isso aí. Então é o tratamento. Viver bem dentro do seu problema, Exatamente. Porém tentar viver bem, né? Igual o fibromialgico, né? Igual as pessoas que sofrem com dores, tentar viver bem dentro do seu problema. Exatamente. Né? Até para quem tem sobrepeso, fazer uma restrição alimentar, fazer uma alimentação saudável é muito importante, né? Porque você vai sobrecarregar menos ossatura, musculatura, então você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Né? E um corpo inflamado não adianta. Não, como é que eu vou explicar? Um corpo inflamado, a tendência é só piorar. Então, tipo assim, os sintomas, não tem como você ter uma qualidade de vida com uma inflamação muito alta dentro do seu corpo. Nosso corpo, ele responde. Ele, a todo momento, ele te dá sinais. Fala com você. A todo momento. O corpo é algo mais inteligente que a gente tem no nosso corpo. Então, tipo assim, é muito importante você buscar essa qualidade de vida, esse equilíbrio. Eu falo sempre das escolhas que a gente faz, né? Quando a gente pensa assim, poxa, eu tenho um estilo de vida que eu sou sedentário, eu me alimento super mal. O que acontece? Você está se dando o prazer momentâneo, mas lá na frente a conta chega. E aí, você está preparado para uma doença, para estar no leito? Então é muito importante isso. E agora, quando você faz boas escolhas, você está projetando o seu resultado lá na frente, que é uma qualidade de vida maior com seus filhos, um tempo de qualidade, sem dores, você conseguir se locomover. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque a gente não fala só do hoje, né? A gente fala dos 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Né? Se a gente quer ter uma boa condição de vida, de marcha, de qualidade de vida, de longevidade. E hoje em dia, essa parte da musculação, de um corpo forte, é tão importante que você viu. Saiu até, tá super em alta agora no Instagram, várias mulheres com 56, 58 anos, trincadas, com um corpo muito forte. Sinal que pode. É maravilhoso. Sinal que aquele tabu de idade não existe mais. Não existe. Na verdade, o que existe são pessoas que não estão prontas para agir. Porque eu falo que toda ação tem uma reação. E o seu corpo, ele reage à sua ação. Sim. Então, quando você se predispõe a fazer uma atividade física, se predispõe a comer melhor, são se predispõe... escolhas. Exatamente. Se predispõe você cuida melhor dos seus filhos, você cuida melhor dos seus negócios, você tem uma organização melhor. Porque, na verdade, a gente olha o indivíduo e a gente vê nele ou a organização ou o relaxamento pela aparência. Sim. Isso parece que é algo, assim, até grosso de falar, mas não é. Quando a gente se ama, a gente acaba se cuidando. Né? Quando a gente entende que o nosso corpo é o nosso templo, é o nosso templo. E, na verdade, a gente se respeita e não é egoísmo. Porque muitas das vezes eu trabalhei 25 anos só com mulheres. E elas se sentiam, assim, egoístas. Nossa, eu tô cuidando só de mim, não tô cuidando dos meus filhos. Eu não tenho tempo para mim, eu tenho que levar meu filho para natação, eu tenho que levar meu filho para futebol. Eu falei, e o seu tempo? A gente precisa priorizar o nosso tempo. E isso não é egoísmo, isso é amor. E quando você se ama melhor quem está do seu lado. Sim. Né?
quando você entende que é um templo que você vai cuidar, né? Se a gente respeita, se a gente tá até pelo lado um pouco mais religioso, assim, né? Se a gente respeita um templo, uma igreja, por que a gente não se respeita? A gente mora aqui, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente se respeitar. E a gente falar que não tem tempo. Uma hora você passa 1 hora mexendo no celular tranquilamente. Que seja 40 minutos. 1 hora sentada. Que seja 3 vezes na semana. Na verdade, as pessoas... Vamos combinar. As pessoas hoje não ficam 1 hora mais no telefone. Elas ficam 3, 4, 5. Elas deixam de trabalhar por causa do telefone. Hoje, um dos problemas sociais graves que a gente entra numa loja, não é nem mais bem atendido, porque cada funcionário tá num celular. Gente, vamos dar uma dica, isso é feio a beça. Eu tenho ficado aqui na minha empresa prestando atenção direto nisso, porque às vezes as pessoas, elas se distraem tanto com o uso do telefone, a comunicação fica tão ali na tela e entre você. E a hora passa tão rápido que a pessoa não percebe quanto tempo tá não percebe. Então ela está sendo desrespeitosa, não só com o próximo, como com ela mesma, porque naquele momento ali ela podia ter atividade física. Ela podia estar comendo melhor, ela podia estar prestando atenção nela, na vida dela, na família dela, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E são pequenas coisas que você pode fazer por você. Poxa, eu não posso pagar uma academia agora, mas eu posso ir andando até o trabalho. Eu posso não pegar aquele ônibus num ponto, eu posso pegar um ponto mais à frente. Eu posso dar pequenos passos, sabe? Exatamente. São pequenas escolhas que você faz no seu dia a dia. Então, o que eu falo sobre atividade física é a mesma coisa. Cada tijolinho é construído. Você vai a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, desde que daqui a pouco se torna uma constância na sua vida. Sim. E a constância vai gerar o resultado. E eu li um estudo que o nosso corpo ele precisa de rotina também. O nosso cérebro ele precisa de 21 dias para ele entender que aquilo dali é uma rotina, é um hábito, que você precisa fazer aquilo. Então não adianta você, poxa, eu vou começar uma atividade física hoje, vou um dia, no outro dia eu não quero mais. Você tem que ir no outro dia, mesmo sem vontade. Não dá para contar com a motivação, é disciplina. Até porque a motivação você não tem todo dia. A maioria das vezes você nem tem motivação. A motivação é um input que você tem raramente. Muito pequenininho. Você precisa ter realmente consciência do que você precisa fazer. Sim. Como um hábito de escovar dente, como um hábito de... E depois que vira um hábito, a gente sente falta. Com certeza. Não adianta. Depois que o seu corpo entende que aquilo dali é um hábito, ele vai te levar aquilo dali. Que você vai ficar sem treinar uma semana, você vai falar, poxa, eu tô sentindo falta. Nossa, eu não tô dormindo bem, não tô me alimentando. Automaticamente a gente se cobra, porque o nosso corpo tá precisando daquilo. Então verdade. Isso é bem bacana. É verdade. Libera muita coisa, né? Endorfina, adrenalina, a gente vai trabalhando, é maravilhoso. Eu falo que eu vou treinar estressada, eu fico assim, não quero estar ali. Eu saio rindo, brincando, eu falo, meu Deus, minha terapia tá paga hoje, tô indo. Mas é bem por aí mesmo, é bem por aí. Vamos falar sobre um vilão, que as pessoas... É assim, a nossa sociedade, eu costumo falar que a própria indústria faz isso, né? Que é para vender. Cada hora um tema sobre vilão. Uma hora é o pão, uma hora é o queijo, uma hora é até a água, né? Que vem num caminhão, que vem não sei o quê. E aí, se você entrar em todas essas paradas, uma hora é o glúten. A gente viveu com glúten a vida toda. Hoje todo mundo tem não, estou inflamada por causa do glúten. Eu acho isso muito estranho, isso não me convence. Eu falo que cada corpo é um corpo e você tem que entender o seu corpo, né? E o leite, que todo mundo fala, o leite inflama, não pode tomar leite, quem toma leite criança, é uma polêmica essa história do leite. E essa história do leite é polêmica desde quando eu me entendo como gente. Sério? Eu sou uma pessoa que eu sempre tomei muito leite. E assim, eu nunca tive meu corpo inflamado pelo leite, porém ele é uma polêmica. Fala um pouquinho mais. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei nessa polêmica, né? Porque eu achava que eu sabia tudo. Então eu entrei na briga, brigando com o professor no sala de aula. Falei, é inflamatório sim, ele não é. Eu falei, inflama e não sei o quê. Eu discutindo porque eu achava que eu tinha aquela coisa, mas eu não tinha noção de ler artigo, não sabia identificar um artigo bom ou um ruim. Então eu não sabia. E ainda mais que o Google hoje é nosso melhor amigo, né? Você tem tudo ali. E artigo tem vários. Se você não souber identificar, não existe uma verdade absoluta, você vai acreditar em tudo, porque sempre vai ter um tentando provar que o leite inflama e outro não inflama, então você tem que saber identificar os bons artigos e ir separando, né? O leite, ele não é inflamatório, tá? Ai, que bom, então acertei. É uma ótima opção, ele na verdade não é indicado para uma pessoa que tem alergia à caseína, uma pessoa que tem uma intolerância grave à lactose, uma pessoa que tem uma síndrome do intestino irritável. Então, são casos específicos que no consultório, na clínica, ali, a gente consegue identificar. Mas se a pessoa tiver uma intolerância leve, a gente consegue colocar o copo do leite ali, né? Sem lactose, zero lactose, então, sem problemas. Então, é individualidade sempre, mas o leite não é vilão. Se você não tem nenhuma dessas, né, alergias, intolerâncias, pode consumir normalmente, inclusive eu amo e consumo, não abro mão. Eu amo leite também, hoje em dia eu quase não tenho tomado, mas eu amo leite também. E o pão?
Pão maravilhoso, né? Ah, eu não posso falar, porque eu sou apaixonada pelo pão. Na verdade, eu sou apaixonada por carboidrato. Carboidrato é minha vida. Eu falo, carboidrato me dá vida. Não, carboidrato é a energia do nosso corpo, né? A gente fala que é a principal energia do corpo, então é muito bom. O pão, na verdade, o maior erro das pessoas é, tipo, consumir o pão sem a proteína. Porque aí você acaba elevando seu índice glicêmico lá em cima. Então, tipo, é isso que a gente só fala. A atenção do pãozinho é só você colocar uma proteína nele. Então, tipo, pode Sempre ser o pão associado. francês. É isso, sempre associar ele. Pãozinho com manteiga, tem que botar uma proteína ali. Não só o pãozinho com manteiga e um Fala café. um pouco mais sobre o que é proteína, porque muitas pessoas não sabem, né? A proteína, gente, é maravilhosa. Ela que mantém a nossa massa. É ela que ajuda também na saciedade. Então, tipo assim, a construção muscular é maravilhosa. A proteína é carboidrato e proteína. Quantos alimentos assim você poderia pontuar que são proteína? O que é a proteína em relação ao alimento? Olha, a manteiga, queijo. Não, manteiga e queijo já é pra gordura, né? Tá vendo? Então vamos lá, para pontuar o que é a proteína. Tem, ó, whey protein, proteína, frango, filé de frango é maravilhoso. Eu o amo. ovo tem proteína. Então, tipo, são vários alimentos que têm proteína riquíssima, assim, mas eu falo que o frango é. Filé de frango é. E o ovo também. Aí você pontuou aqui ainda agora que o pãozinho com a manteiga seria legal colocar o pão com a manteiga. Então, no caso. Não, é porque eu falo que nada é proibido. Você pode, tudo você pode, mas na quantidade correta e fazendo as combinações corretas. Entendeu? Se você ama muito um pãozinho com manteiga, você pode comer o seu pãozinho com manteiga, mas a gente associa uma proteína ali pra te dar mais saciedade, pra controlar o índice glicêmico. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E no dia a dia, na clínica, eu tento sempre ver isso. Tipo, o que o paciente está acostumado, o que aquela comida lembra ele. Porque às vezes é uma comida que ele tem, tipo, uma lembrança de infância. Então, tipo, é importante manter aquilo. Eu não posso chegar pra ele e falar assim, olha, tira o seu leite aqui. A pessoa toma um Nescau durante a vida inteira porque lembra o pai dele que faleceu quando ele era novo. Um exemplo. Aí eu vou chegar pra ele e falar assim, você não pode mais tomar esse Nescau. Não, a gente vai tentar encaixar, ou então eu vou tentar botar um cacau, sabe? Hoje em dia tem vários produtos bem bacanas, bem mais saudáveis, várias opções, então eu vou apresentar opções pra ele. Se eu ver que ele realmente tá muito apegado naquilo dali, poxa, é saudável pra ele, aquilo dali traz uma coisa boa pra ele, então eu não vou tirar dele. Não pode tirar dele, entendeu? Verdade. Então isso é muito importante. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que entender... Relacionamento. Exatamente. A individualidade e aquela pessoa, né? A história daquela pessoa. Exatamente, história. Como a gente pode falar sobre o processo de engatinhar, andar e correr a nível de uma pessoa que está muito acima do peso? Vamos falar agora de uma pessoa que esteja muito acima do peso, frustrada, triste, já tentou de todas as alternativas, já foi médico, já tomou remédio e não está conseguindo emagrecer. Porém, ela foi te procurar. Hoje, pela primeira vez, ela resolveu procurar uma nutricionista e, de repente, até uma atividade física. Como que você direciona essa pessoa? Como que seria essa sua abordagem? Que é um dos temas que mais as pessoas mandam mensagem. Eu já fiz de tudo, não consegui. Será que uma nutricionista vai me ajudar? Eu sempre gosto de tentar entender como ela chegou ali, né? Quais escolhas levaram ela até ali, o porquê ela fez aquelas escolhas. É importante a paciente também se ouvir naquele momento, porque às vezes a paciente fala, nossa, eu não como nada e, poxa, eu não emagreço. Aí quando você vai ver as escolhas dela, tipo assim, as poucas escolhas que ela faz durante o dia são muito calóricas. Então, tipo assim, ela poderia estar comendo muito melhor, não passando fome e, tipo, evitando esses descontroles alimentares. Porque automaticamente, se você fica o dia inteiro comendo mal, quando você chegar em casa com muita fome, você não vai querer comer uma comida saudável. Hoje em dia a gente tem muita facilidade. Então, tipo, você vai pedir um iFood, uma pizza, um hambúrguer. A facilidade hoje em dia também é um problema. Você tem que saber equilibrar. Então, eu vou, tipo assim, entender aquilo dali, tudo, fazer ela se ouvir. E eu sempre falo também sobre o processo. Porque a pessoa leva durante 6 anos para engordar e quer emagrecer em 30 dias. Eu falo muito sobre isso, nossa. Então, é sempre importante entender que você não vai perder todos os pesos em 30 dias porque você não engordou em 30 dias. Então, você precisa amar o processo, respeitar o seu processo e fazer o que tem que ser feito que o resultado vem. Não tem outra coisa. Se você fizer, você vai ter o seu resultado. Então, se você se comprometer com você mesmo. Exatamente. E tirar aquela parte do imediatismo. Tipo, eu quero agora, entendeu? Não existe pílula mágica, não existe. Sinta que emagrece, não existe nada disso. Vamos esquecer Instagram, vamos esquecer essas blogueiras, vamos esquecer que não é por aí. Tem que fazer, entendeu? A gente só evolui no desconforto, então realmente é desconfortável. Tem dia que a gente não tá afim, mas tem que fazer. E aí eu tento adequar para ela as coisas que ela já gosta de comer. Tento fazer ela entender as escolhas, como ela deve se comportar, né, do dia a dia ali. Poxa, eu vou comer num restaurante, o que eu posso fazer? Eu dou sempre dicas, tipo, no dia do restaurante, poxa, eu tô com muita fome.
vai primeiro na salada, bota um prato de salada, senta já e dá uma come. saciada. Exatamente, porque aí depois quando você for botar o arroz, o feijão, a carne ou o frango... Já não vai estar com tanta vontade. Exatamente, porque quando a gente tá com muita fome, a gente tende a sair comendo sem pensar. Sem pensar. E o nosso cérebro, ele precisa entender que a gente está se alimentando, né? Começa pela boca, então a nossa digestão começa pela boca, então a gente deve mastigar devagar, para o nosso cérebro entender, então isso é importante. Aí é todo um trabalho na consulta mesmo, eu falo que a gente também faz um pouco... Exatamente. É igual professor de educação física, acabamos sendo Mas trabalhar com pessoas, né, não tem jeito, a gente trabalha a gente que trabalha com o indivíduo, né? Exatamente. A gente precisa respeitar o indivíduo, porque o indivíduo, cada indivíduo tem a sua história, e isso que é bonito. A gente conseguir entender a nossa profissão e levar a nossa profissão para cada indivíduo com a sua história e com as suas necessidades. Exatamente. Né? Sobre comer e beber ao mesmo tempo. Você vê alguma contraindicação sobre isso? Você acha que não tem problema? Não, se você estiver bebendo uma bebida 0 calorias, não tem problema nenhum. Óbvio que a barriga tende a distender um pouquinho, né? Mas depois volta ao normal. Se é uma coisa que você, tipo, não consigo comer sem beber. Pode beber, desde que seja, tipo, uma bebida 0 calorias, porque não vai atrapalhar, né, no seu resultado. Mas, se você conseguir beber antes, meia horinha antes ou meia horinha depois, é bem melhor do que você comer e beber automaticamente. E seria melhor por quê? Porque o que acontece? Quando você tá, tipo, bebendo e comendo, você não tá dando, tipo, você não vai dar pro seu organismo, pro seu estômago entender que você realmente precisa daquilo dali. Você tá ocupando o espaço com duas coisas diferentes. Então, tipo assim, às vezes você não vai se alimentar a quantidade que você precisa, porque você tá colocando, tipo, um líquido, entendeu? Então você tá burlando o seu cérebro. Sabotando o seu cérebro. Isso é interessante, então, isso eu nunca tinha ouvido falar. E o legal também de você tomar, tipo, água antes, meia hora antes, também te ajuda na questão da fome, para você entender que você realmente não tá com aquilo tudo de fome, sabe? Isso é bem bacana. É verdade, com certeza. Vamos falar agora sobre educação infantil e alimentação. Como que as mães podem introduzir uma boa alimentação na infância? Você também tem um filho pequenininho, né? Eu vi um dia desse até você falando sobre isso no Stories. Eu vou fazer pro meu filho levar para a escola amanhã. Eu tenho essa dificuldade, confesso que minha vida é uma correria e acaba que você acaba não levando os alimentos saudáveis. Eu erro bastante nisso, na alimentação dos meus filhos na hora de ir para a escola, em função de tempo. Mas dá essas dicas, dá um pouquinho dessas dicas pra gente. Eu fui bem chata com meu filho na questão do, tipo assim, do açúcar até os 2 anos, né? Porque o Ministério da Saúde, ele recomenda que você não dê açúcar até os 2 anos de idade. E é muito importante, porque o açúcar, ele não faz bem na questão neurológica da criança, da formação. A criança, tipo assim, vai entrar em introdução alimentar, você tá adaptando o paladar daquela criança. Então, quando você dá o açúcar, é um alimento mais palatável. Automaticamente, ela vai gostar mais daquilo ali. Ela vai preferir mais aquilo. E ela nem conhece, então se você não der, ela vai passar a não conhecer. Fora os malefícios de, tipo assim, aquela criança, ela vai correr o risco de, tipo, ter uma diabetes no futuro, de ter uma obesidade no futuro. Então, tipo, nós somos responsáveis pela alimentação dos nossos filhos. Porque as células ainda estão, elas ainda hiperplasiam, né? Elas se duplicam, né? Então é muito importante isso. Eu acho, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tadinho, não tá comendo açúcar. Mas na vida adulta a gente não tenta, tipo, controlar o açúcar, a gente não tenta, tipo, porque já não inicia na base, né? Entendeu? Então, fica mais fácil. Eu sempre fui muito chata, hoje em dia meu filho tem 2 anos. Lógico que na casa dos avós, os avós dão aquela coisa de, hoje em dia pode, então pra eles é uma felicidade. Mas na minha casa é biscoitinho de arroz, que ele come, tem biscoito recheado. Iogurte natural, daquele tipo sem sabor, com frutinha. Então, na minha casa, ele vai entender que ali são as coisas mais saudáveis para ele, porque eu posso escolher por ele. Então, eu quero o melhor para ele. A questão da marmitinha, do lanchinho, da escolinha, eu sempre tento mandar coisas mais saudáveis. Um iogurte, um pãozinho com atum, ou com uma pastinha de frango, biscoitinhos também mais saudáveis, tipo biscoito de arroz. Isso é super importante. Isso é muito legal. Então, uma mamãe pode vir numa consulta com você para falar sobre a alimentação de um filho dela. Sim, não é muito minha área. Eu arrisco muito porque eu tenho um filho, então eu gosto. Mas eu sempre indico nutricionistas maravilhosas que me ajudaram nessa parte, né, infantil, com a introdução alimentar dele. Então, como não é minha área específica, assim, eu ajudo com dicas, sempre dou umas dicas, converso. Mas aí, para consulta mesmo, eu sempre indicaria outra pessoa que é especialista nisso. Eu indico pessoas que eu fui também, na época que eu comecei a introdução. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, saber que cada um tem a sua especialidade. Sim, assim, porque aquela pessoa vai, tipo, se dedicar àquilo, vai ler artigos sobre aquilo, vai estar sempre se atualizando. E a saúde,
é o tempo inteiro. A mudança o tempo inteiro. Então não pode parar, tem que ficar estudando o tempo inteiro. Ficar estudando o tempo inteiro. Quando a gente fala sobre definição, hipertrofia, como que você trabalha com esse público? Tem muita gente que procura você por estética. Isso, aí essa parte estética é o que eu falo. A pessoa tem que estar disposta a treinar muito bem, porque isso também vai influenciar. Não adianta que tem que andar lado a lado ali. Então, geralmente, eu peço sempre para poder me enviar a ficha da academia, para poder dar uma olhadinha, ver se o treino, os pesos estão alinhados também, porque a pessoa está treinando realmente pesado, bem para aquele objetivo. Ou se ela só está falando que está treinando, porque às vezes também tem a ficha de papel e não treina, né? Exatamente. Eu vivo dando puxão de orelha. E a pessoa precisa entender que um não vai fazer sem o outro, tem que estar junto. Eu acho até engraçado quando as pessoas falam, tinham 10 exercícios na minha ficha, mas eu só fiz 6, tá? Eu falei, então você não fez essa ficha. Então você não concluiu essa série. E essa parte da hipertrofia, quando é relacionado à estética, a pessoa tem que ter disciplina. A balança tem que ser sua amiga ali, lado a lado. Porque é muito importante. Porque uma colher de sopa, pra mim, é diferente de uma colher de sopa pra você. Então, se você quer estética, você não pode errar ao longo do dia. Tipo, dei 5 erros pequenos, um no café da manhã, um no almoço, um no lanche, nas quantidades. Isso vai fazer diferença no final. E aí, no final, a culpa é da nutricionista, que eu não cheguei no meu objetivo, não sei o que. É porque é mais fácil culpar o outro, né? Lógico. Então, que não é por aí. Eu, por exemplo, agora comecei com um objetivo novo, né? Relacionado a mim. Então, tipo assim, a balança voltou a ser minha amiga. Tô lá juntinho na balança, tudo. Carnaval agora eu vou viajar, né? Pro sítio, nem viajar, vou pro sítio. A balança vai junto, entendeu? E são opções, né? Você optou por isso. Exatamente. E isso é muito interessante, né? Porque o seu cérebro está trabalhando a seu favor. Né? Porque aí você não está nem brigando. Eu tô indo pro sítio, tem que levar a balança, meu Deus, não tá sofrendo. Porque eu sei que é um objetivo que eu quero. Então, se eu quero, eu preciso fazer, não adianta. Precisa. E é o que eu falo sempre. A gente só alcança o que a gente coloca o foco na mente para conseguir. E a gente alcança. Sim. Não existe dificuldade se você quiser fazer. Existe dificuldade quando você começa a se burlar. Ou começa a colocar muitas vírgulas, muitos pontos. Porém, você vê pessoas assim, com nível super difícil para conquistar as coisas. A semana passada eu fiz uma entrevista com a Renata Guaraciaba, que é mãe, atleta, policial, e consegue ter dentro de uma rotina super difícil, porque não é uma rotina fácil, né? Ainda conseguir ser atleta uma atleta de alto nível. Então você vê que dá. Basta você querer. Aqui em primeiro lugar. Isso aqui manda em tudo. A mente manda em tudo, né? A mente é o maior amigo do corpo ou o maior inimigo. Exatamente. Porque muitos se matam, travam, paralisam pelo medo, pela mente e assim é muito vai. Importante. Quando você tem uma mente forte, você consegue chegar a qualquer lugar. É verdade. Você consegue fazer o que você quiser. O que você quiser, é verdade. Então você precisa trabalhar na vida, né? Profissionalmente. Em tudo, é impressionante, verdade. E aí nada te derruba. Não. É Deus com você, claro que a gente tem que falar que Deus é em primeiro lugar, mas quando você decide ir, ele te ajuda. E é por isso que a gente fala que, tipo assim, o treinamento do atleta, né, os psicólogos mesmo falam, o treinamento dele é, tipo, todo na mente. Você tem que visualizar, tipo assim, tanto a dificuldade como se vê lá campeão. Então, a nossa mente é que manda. Então, você tá deixando o quê? A sua mente te mandar, você que tá mandando a sua mente. Mandar o nível da sua... Exatamente. É muito importante. É verdade. A gente está falando agora um tema que está muito em alta sobre endometriose, né? O que você poderia falar? Você trabalha com pessoas que têm endometriose? O que você poderia falar sobre isso? A endometriose é outra coisa que vem crescendo muito, né? Então, a alimentação ela é importantíssima nesse caso, tanto na prevenção quanto no tratamento. É muito importante. Eu tenho pacientes minhas com endometriose que, poxa, o resultado quando ela chegou com os exames e depois que ela começou o tratamento, que ela refez os exames, foi maravilhoso. Tipo, é muito bom ver os resultados ali, sabe? Falando e eu mostrando pra ela. É interessante a gente trabalhar junto com a ginecologista, também temos na clínica, junto com o endocrinologista que temos na clínica. E a endometriose é importante você não só a alimentação correta, mas como a suplementação correta. Então, o nutricionista ele tem que estar atento para aquilo, para os exames, olhar os exames todinho, tipo, identificar o que está faltando ali, o que a gente pode, tipo, as vitaminas necessárias, específicas para o tratamento daquilo, então é muito importante. Essa minha paciente, ela teve um resultado maravilhoso, mas ela é aquela, tipo, focadíssima, sabe? Tudo pesadinho, então ela foi desde o primeiro, perfeito. Isso é muito bom. Quando ela chega lá e fala assim, quer perder quantos quilos? 3, 2, porque eu já sei que ela vai chegar no objetivo que a gente estipula ali, isso é muito bom. Porque deseja, quer e alcança. Mas a alimentação é muito importante, tipo assim, não adianta você, tipo, tô com endometriose e se entregar. Não, é muito importante aliviar as dores, porque as pessoas sentem muita dor, né? Sim, diminui a inflamação, mas também outra coisa, alimentação, atividade física. A gente tem que sempre aliar ali a importância da atividade física.
Então, nosso podcast está quase no final, né? Assim, os bastidores já estão aqui atrás, nos avisando. Passou rápido. Passou rápido. Não, e a gente fica com vontade de falar, né? Tanto tema, né? A gente tem que, vai. na verdade, todos os entrevistados, a gente tem que marcar outros podcasts, porque ao mesmo tempo... Ou então a gente aumentar o nosso nível de podcast, produção. Nos ajuda aí, porque realmente dá vontade de não parar. Se deixar, a gente fala o dia inteiro, gente fala o porque dia é um inteiro. tema, cara, da vida, né? É verdade, é verdade. A doutora Caroline Pimentel, ela atende na nossa clínica Up Saúde, junto com a Academia Up Fit, aqui no nosso complexo Up, né? Atendimento toda terça-feira, porém ela atende outros dias também, tá? Aqui na clínica, basta tentar um horáriozinho com ela, que a agenda dela é super concorrida, super lotada, mas a gente sempre dá um jeito, tá? Então ela trabalha com hipertrofia, com definição, com emagrecimento, com saúde familiar. Então não deixe de marcar a sua consulta, pense em você, se ame. Exato. E agora eu quero deixar a parte final para você falar. Olha, então só complementando o que a Rose falou, né? Podem entrar em contato com as meninas. Você precisa fazer isso por você, então não adianta ficar deixando para depois. Eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Não vai ser difícil, eu vou te acompanhar em tudo aquilo, eu vou entender a sua individualidade, eu vou te ajudar em cada aspecto, explicando tudo. E é sobre isso, gente. É qualidade de vida, é você fazer por você. E não adianta que a gente só evolui no desconforto, então vambora. Vamos lá no desconforto mesmo. Vamos no desconforto mesmo. Nós só vamos, né? Só vamos. Só vamos. Eu queria podem contar comigo nesse processo. Eu queria te dar a sua canequinha para você levar para casa. Eu espero que você goste. Aí atrás tem o QR Code, onde vai aparecer o nosso YouTube, onde você vai estar lá falando pra gente ver a nossa entrevista depois. Já vamos marcar a próxima. Vamos marcar a próxima. Um brinde a nós. Um brinde. E obrigada a todos que participaram junto com a gente.